Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece um thriller político. Com um pouco de manual de gerenciamento de projetos. Exato. E uma jornada de fé bem profunda. Estamos falando do capítulo 2 do livro de Neemias. Uhum. A cena toda se passa no coração do Império Persa e o nosso protagonista, o Neemias, tem um cargo, assim, de altíssimo risco. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Isso. O que significa que ele tinha confiança total do rei, mas também que qualquer passo em falso. Podia custar a vida dele. Pois é. E ele carrega um segredo, uma tristeza muito grande pela situação do povo dele lá em Jerusalém. Exato. O que a gente quer entender aqui é como Neemias transforma essa dor toda num plano de ação assim super audacioso. Ele navega pela política da corte, bate de frente com a oposição desde o primeiro minuto. E para essa análise, a gente está se baseando em comentários e notas de bíblias de estudo, tipo a Holman, a Nova Almeida Atualizada, que dão todo um pano de fundo, né? E esse pano de fundo é fundamental. É tudo. Antes de entrar na cena com o rei, é muito importante a gente entender onde essa missão do Neemias se encaixa. O retorno do exílio da Babilônia não foi tipo um evento único. Ah, não. Não, aconteceu em 3 ondas. A primeira, quase 100 anos antes, com Zorobábel, foi para reconstruir o templo, o coração espiritual de Judá. Certo, o templo. Depois veio Esdras. Ele era mais focado em restaurar o ensino da lei, a vida religiosa do povo. Mas ainda faltava uma coisa crucial. Mas o que seria? O templo estava de pé. A lei sendo ensinada. Parece que os grandes problemas já tinham sido resolvidos, não? Parece, né? Mas imagina uma casa linda, com uma sala de estar, uma biblioteca fantástica, mas sem portas, sem janelas, sem muro nenhum em volta. Nossa, totalmente vulnerável. Era essa a situação de Jerusalém. A missão de Neemias, em 444 a.C., foi a terceira e última fase, a segurança. Reconstruir os muros. Sem eles, a cidade era um alvo fácil e o povo vivia numa humilhação constante. Sabe? Uma vergonha pública. A cidade sagrada era uma ruína aberta. Exato. É nesse cenário de vulnerabilidade que a nossa história começa. E começa com uma tensão que dá para sentir no ar. O Neemias conta que por 4 meses, desde que recebeu as notícias ruins, ele conseguiu disfarçar a tristeza. 4 meses? 4 meses. Eu mal consigo esperar 4 minutos por uma resposta de mensagem. O autocontrole dele aqui é incrível. Absurdo. Mas um dia, ele não aguenta mais. Ele entra para servir o vinho ao rei e a máscara dele cai. E esse é um momento de risco altíssimo. O rei Artaxerxes olha para ele e fala: "Por que seu rosto está triste? Você não está doente? Isso só pode ser tristeza no coração." Uau! A gente tem que entender que, para um rei absoluto, um servo triste podia significar um servo insatisfeito. E insatisfação era tipo o primeiro passo para a traição. Claro. Então a pergunta do rei, embora pareça preocupada, carrega uma ameaça ali, escondida. O próprio Neemias diz: "Eu senti um medo terrível." Nossa, meu coração estaria saindo pela boca. Tudo em jogo naquele momento. E a resposta do Neemias é curiosa. Muito. Ele podia ter falado do povo dele, da cidade, Jerusalém. Mas ele não faz isso. Ele diz: "Como eu não estaria triste se a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados está em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo?" Por que essa escolha de palavras? Parece uma forma meio indireta de falar do problema, né? Mas é uma aula de inteligência emocional e diplomacia cultural. Mencionar Jerusalém podia soar político, nacionalista, talvez até um desejo de rebelião. Ah, entendi. Mas ao falar do lugar dos sepulcros de meus pais, ele muda completamente o foco. Ele apela para um valor que qualquer grande rei do mundo antigo, especialmente um persa, entenderia e respeitaria profundamente. A honra aos ancestrais. Exatamente. Ele transforma um potencial problema de segurança nacional do império numa questão de piedade familiar. É genial, porque é um sentimento que o próprio Artaxerxes compartilharia. Ele desarma a situação, né, apelando para o lado humano do rei. E aí o rei, já mais aberto, faz a pergunta de $1 milhão. "O que você quer me pedir?" E aí acontece uma coisa quase imperceptível.
O quê? Antes de abrir a boca, Neemias diz que fez uma oração ao Deus dos céus. Foi uma oração silenciosa, instantânea, no meio da crise, um SOS mental. Nossa, que detalhe. Isso revela a fonte da coragem dele. A confiança não estava no plano dele, mas em Deus. E tem outro detalhe fascinante que as notas de estudo apontam lá no versículo 6. Qual? A rainha estava sentada ao lado dele. A presença dela pode sugerir que não era uma audiência formal na sala do trono, sabe? Talvez um banquete mais privado, um ambiente mais descontraído. Isso pode ter deixado o rei mais receptivo. Pode ter ajudado muito. São todos esses pequenos fatores. A resposta inteligente, a oração no momento certo, o ambiente favorável, que abrem a porta para o que vem a seguir. Certo. Então ele sobreviveu ao confronto inicial. O rei está ouvindo. E quando ele tem a chance de falar, o Neemias não vem com um desabafo emocional. De jeito nenhum. Ele vem com um plano de negócios, uma lista de pedidos que mostra que aqueles 4 meses não foram só de choro e oração, mas de planejamento meticuloso. Exatamente. Primeiro, ele pede permissão para ir ajudar a reconstruir a cidade. Segundo, ele pede cartas oficiais para os governadores das províncias que ele ia precisar cruzar. E isso é fundamental, imagino. É crucial. Essas cartas não eram um simples visto de viagem, eram um decreto real. Elas davam a Neemias a autoridade total do Império Persa. Qualquer oficial que o atrapalhasse estaria desafiando o próprio Artaxerxes. Era um escudo político e administrativo. Perfeito. E o terceiro pedido é ainda mais específico. Ele pede uma ordem para um homem chamado Asaf, o guarda da floresta do rei, para lhe fornecer madeira. E ele já sabe exatamente para que ele precisa da madeira. Ele detalha tudo, né? Sim, para as vigas dos portões da fortaleza que fica junto ao templo, para o muro da cidade e para a casa onde vou morar. Isso é impressionante. Ele não pensou só no muro, mas na segurança do complexo do templo e até na própria base de operações. Ele fez o dever de casa. Aqui a gente vê a fusão perfeita entre fé e ação prática. A fortaleza do templo não era só um portão bonito, era a estrutura militar que protegia a área mais sagrada. O centro de comando. Isso. O plano de Neemias era sobre segurança total. E o mais revelador é como ele interpreta o sucesso disso tudo. Ele não diz, o rei concordou porque meu plano era brilhante. Não, ele não faz isso. Ele conclui a cena dizendo que o rei o atendeu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Para Neemias, o planejamento era a responsabilidade dele, mas o resultado pertencia a Deus. Exato. Com as cartas na mão e a madeira garantida, Neemias parte para Jerusalém. E a gente esperaria que ele chegasse, convocasse uma reunião, mostrasse as cartas e dissesse: ok, pessoal, vamos ao trabalho. Mas ele faz o oposto. Totalmente o oposto. Ele chega e fica quieto por 3 dias. E então ele faz algo em segredo no meio da noite. Essa descrição era uma estratégia brilhante. Ele precisava ver a situação com os próprios olhos, sem o filtro da opinião dos outros. Ele precisava dos fatos, da realidade nua e crua. Isso. Ele precisava saber a dimensão real do desafio antes de apresentar qualquer plano. Se ele anunciasse tudo de cara, daria tempo para a oposição se organizar. Poderia até criar desânimo entre os próprios judeus se o problema parecesse grande demais. Ele precisava de dados concretos. A descrição dessa inspeção noturna é muito vívida. É mesmo. Ele sai no escuro, com poucos homens, sem contar ninguém seu propósito. Ele cavalga ao longo das ruínas, observando os muros derrubados, os portões queimados. E aí vem o momento que mostra a escala do desastre. Ao chegar perto de uma das fontes, ele diz que não havia lugar por onde o animal em que eu estava montado pudesse passar. Nossa. A quantidade de entulho era tão grande que bloqueava o caminho. Isso te dá uma noção física da devastação. Não eram só umas pedras fora do lugar, era um colapso total. E essa imagem era poderosa e seria crucial para o discurso que ele faria depois. Ele não ia falar baseado em relatórios, mas como uma testemunha ocular da situação terrível em que eles estavam. Claro. E isso nos leva à palavra que ele usa para descrever a condição do povo: humilhação ou vergonha. No mundo antigo, isso era muito mais que um sentimento ruim. Era um status público de desonra, de fraqueza.
Era como um atestado de fracasso. Exato. Para os povos vizinhos, os muros de Jerusalém em ruínas eram um outdoor gigante que dizia: o Deus de Israel é fraco ou abandonou seu povo. Reconstruir os muros, portanto, não era só um projeto de engenharia, era um ato para restaurar a honra do nome de Deus. E a dignidade do seu povo. Depois de ver tudo isso, Neemias finalmente está pronto. Ele reúne os líderes de Jerusalém, sacerdotes, nobres, oficiais, e vai direto ao ponto. Sem rodeios, ele diz, de uma forma que a gente pode entender hoje: vocês estão vendo a situação terrível em que a gente se encontra. Como Jerusalém está arrasada e seus portões queimados. Então, vamos lá, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para acabar com essa humilhação. E para dar ainda mais força, ele conta como a boa mão de Deus o ajudou com o rei. E a reação é imediata, unânime. As pessoas se enchem de esperança. Elas respondem: vamos nos levantar e construir. O texto diz que eles se fortaleceram para o bem. É um momento raro de unidade. A liderança do Neemias, apoiada pelo favor divino e real, inspira todo mundo. Mas é claro que um momento tão bom não podia durar. É exatamente aqui que os vilões da história entram em cena. Sempre aparecem, né? Sempre. Assim que a notícia se espalha, 3 figuras poderosas aparecem. Sanbalat, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe. E a reação deles é puro veneno, zombaria, desprezo e uma acusação gravíssima. Eles perguntam: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? E essa acusação era a arma mais perigosa que eles podiam usar. Era uma tentativa de virar a própria autoridade do rei persa contra Neemias. Claro. E as notas de estudo nos ajudam a entender por que eles estavam tão incomodados. Não eram só vizinhos invejosos. Pensa neles em termos modernos. Sanbalat era o governador da província vizinha, Samaria. Ele não queria um concorrente forte surgindo ali. Perderia influência. Exato. Tobias era um oficial amonita com laços familiares dentro da elite de Jerusalém, uma espécie de agente duplo. Nossa! E Gesem era um líder árabe e controlava as rotas comerciais ao sul. Uma Jerusalém forte era uma ameaça aos negócios dele. Então não era um ódio aleatório, era uma coalizão de interesses políticos e econômicos ameaçados. Exatamente, eles estavam protegendo o próprio poder. E a acusação de rebelião era o jeito perfeito de parar o projeto antes mesmo de começar. Como Neemias responde a isso? Ele saca as cartas do rei e prova que eles estão errados. Não, e é isso que torna a resposta dele tão poderosa. Ele não entra na briga política deles. Ele não se defende da acusação. O que ele faz, então? Ele eleva o conflito para um nível totalmente diferente. A resposta dele é uma declaração de fé que redefine o campo de batalha. Ele diz: o Deus dos céus nos dará sucesso. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução. E a parte final? E aí vem a parte forte. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Uau! Essa última parte é muito forte. Parte direito, nem memorial. O que exatamente significa memorial nesse contexto? Não parece ser só sobre ser lembrado. É muito mais profundo. A palavra hebraica aqui é zikaron. Ela não significa apenas uma lembrança, como uma estátua ou um nome numa placa. No contexto bíblico, zikaron muitas vezes se refere a um direito legal, uma reivindicação legítima de pertencer e participar da comunidade de fé. Ah, entendi. Ao dizer que eles não tinham memorial em Jerusalém, Neemias estava fazendo uma declaração teológica e legal. Ele estava dizendo: vocês não têm legitimidade aqui. Vocês não têm direito espiritual nem participação na aliança que define este lugar. Vocês estão fora da jurisdição de Deus neste projeto. Isso muda tudo. Ele basicamente ignora a autoridade terrena que eles tentam usar e invoca uma autoridade muito superior. É uma jogada de mestre. Ele não só defende a posição dele, mas deslegitima completamente a dos oponentes, pelo menos naquele lugar sagrado. Em resumo, o que a gente viu aqui foi uma jornada incrível, de uma dor silenciosa a uma liderança pública e corajosa.
Vimos um homem que combina oração profunda com um planejamento digno de um CEO e que não recua 1 centímetro quando o primeiro grande desafio aparece. Exatamente. Fica claro que reconstruir os muros era muito mais do que empilhar pedras. Era um ato para restaurar a identidade, a segurança e a honra de uma nação. Era a prova física de que eles e o Deus deles não estavam derrotados. Isso. É uma aula sobre como a fé não elimina a necessidade de estratégia, mas, na verdade, a alimenta. Uma história de coragem, planejamento e uma confiança inabalável. E isso me deixa com um pensamento final, sabe? Uma pergunta para a gente refletir. A oposição de Sanbalate, Tobias e Gesem começou com zombaria e manobras políticas. Mas o que acontece quando as palavras já não são suficientes? E apesar de tudo, os muros começam a subir. Como a natureza dessa oposição evolui quando a intimidação falha? E talvez o mais importante, o que é mais difícil reconstruir? Uma estrutura física como um muro que foi derrubada, ou a confiança e a união de uma comunidade que vive sob constante ataque, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora.